Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E então, Bárbara, o que você separou para a gente discutir nessa edição de hoje do Echo Journal Club? Conta para mim. Ei, Felipe, hoje eu separei um artigo do Jack de 2025 muito interessante, que fala de anatomia do septo interatrial e a importância de saber essa entidade para nossos diagnósticos. Então, o que eu vou falar hoje é sobre a chamada bolsa septal do ato esquerdo, que é uma entidade, então, anatômica, sempre existiu, obviamente, mas que cada vez mais está sendo falada e artigos publicados por causa da sua crescente relevância clínica. A bolsa septal atrial esquerda é uma variante anatômica, então, encontrada em aproximadamente 30% dos adultos, formada, eu vou mostrar imagens, quando os componentes do septo primo e secundo se fundem, então, somente na parte mais baixa ali, mais caudal de sobreposição entre as lâminas. Então, a gente vai ver durante o artigo que essa estrutura, essa bolsa septal está emergindo como uma fonte importante de tromboembolismo e de AVC criptogênico que antes a gente não imaginava. Como é que é a anatomia da cavidade septal? Como eu disse, e essa imagem mostra bem, a bolsa septal ocorre, então, quando o septo primo e o septo secundo se fundem apenas no finalzinho da zona de interposição ali. Então, cria uma cavidade, uma bolsa ali de uma lâmina com a outra, que só estão ligadas abaixo, que se abre, então, para o lado esquerdo. E estudos de autópsia mostraram que essa bolsa septal pode chegar a uma profundidade de 11 milímetros. Então, ele tem uma média de 8 milímetros, com variações, obviamente, significativas entre os pacientes. Então, a gente percebe nessa imagem do ecocardiograma, que é o transesofágico, a gente faz esse diagnóstico, que existe uma fusão, a gente parece que é um forame oval, não passa fluxo, não passa salina, microbolhas, mas elas estão fundidas caudalmente. Bem, então vamos recapitular. Quais são os padrões de fusão septal? Bem, a gente sabe que o forame oval patente, o FOP, é uma ausência completa de fusão entre o septo primo e o septo secundo. Então, não é difícil para a gente fazer esse diagnóstico, todo mundo faz todo dia. A bolsa septal, diferentemente disso, eu já disse que tem a fusão limitada à sua porção caudal. A gente consegue ver nessa imagem aqui que a fusão, essa lâmina de cima é o septo secundo, a lâmina de baixo é o septo primo, então eles são colados, só embaixo, assim, mais caudalmente. Então, existe uma formação de uma bolsa aqui no ato esquerdo. Existe uma entidade também chamada de cavidade atrial direita, que é uma bolsa no ato direito. Por quê? Porque existe também uma fusão limitada na porção cranial aqui entre os dois septos, mas cria uma bolsa do lado direito, mais raro. E o septo normal
como todo mundo já sabe, aqui na letra D é uma fusão completa e ao longo de toda a zona de sobreposição, e isso aí é muito fácil para a gente fazer o diagnóstico. Bem, mas o que determina a formação dessa bolsa septal? Por que uma pessoa tem e a outra não? Então, o estudo, esse artigo é muito interessante, que, baseado em dados de aproximadamente mais de 800 tomografias, foi percebido que o comprimento do septo secundo, ou seja, que compõe o teto, que começa do teto do septo interatrial, a extensão dele, o comprimento dele, que determina primariamente a extensão da sobreposição com o septo primo. Então, corações com a bolsa septal, tem um septo secundo, vocês vão ver aqui na letra B, o septo secundo é significativamente mais longo na zona de interposição, mas na dimensão, o túnel, mas assim, na zona de interposição dele, que eles chamam de fossa, é menor do que os pacientes com forame oval. Então, a gente percebe no ar que os pacientes aqui, que tem um septo fundido, são normais, que não tem nenhum shunt, nem tem a bolsa septal, eles têm o septo secundo de tamanho, entre aspas, normal, com a fusão completa aqui com o septo primo, e os pacientes com a bolsa septal, eles têm um septo secundo mais longo, colado com o septo primo só na parte mais caudal. Então, como que a gente faz diagnóstico? A gente faz diagnóstico pela ecocardiografia transesofágica, principal modalidade de imagem para reconhecer a bolsa septal, avaliada principalmente, né, na visão bicaval, em mais ou menos 120 graus ali, e no eixo curto, aos 45 graus aproximadamente. A gente percebe uma parte da lâmina solta, né, a lâmina ali do septo interatrial, mas não existe o pré-requisito para falar que é uma bolsa septal é demonstrar ausência de qualquer conexão entre os atos direito e esquerdo, ou seja, não existe forame oval pérvio, porque essas duas entidades são excludentes, mutuamente excludentes, certo? Então, a gente acha que tem um forame oval, mas não tem shunt e as lâminas são coladas caudalmente. A angiotomografia também pode fazer diagnóstico, crescentemente tem sido utilizado para o diagnóstico, ele usa corte de eixo curto, 4 câmaras e sagital, com imagens adquiridas quando opacifica o lado esquerdo no contraste. É muito parecido, então, com a imagem do ecocardiograma e é usado aí para decisão cirúrgica, né? Bem, mas qual que é a importância, então, da bolsa septal? A formação de trombos. Então, desde a descrição original da bolsa septal, numerosos estudos confirmaram que trombos podem se formar ali dentro daquela cavidade. Então, esses incluem achados incidentais em pacientes assintomáticos e em pacientes com tromboembolismo. Então, essa bolsa septal gera uma estase independente do paciente ter arritmia, independentemente, e os AVCs originados ali da bolsa septal representam, então, uma parte daqueles pacientes que tiveram AVC embólico de fonte indeterminada que podem, sim, responder à anticoagulação. Aqui nessa figura acima, eu estou demonstrando uma bolsa septal, do lado direito, né? Que eu falei anteriormente, chamada cavidade atrial direita, é uma espécie de bolsa, também pode ser fonte emboligênica, mas é mais rara. Mas aqui nessa imagem de baixo, eu consigo demonstrar na bolsa septal, que está colada em uma região do septo, mas toda essa extensão tem um trombo visível entre as duas lâminas, naquela local de bolsa ali, que é um local de estase, né, sanguínea. Bem, e aí? A gente fecha a cavidade, essa bolsa septal, não fecha, anticoagula. Nos últimos 15 anos, existiram investigações que revelaram que pacientes com AVC criptogênico, esses pacientes tinham uma prevalência de bolsa septal maior que na população geral. Então, eles testaram com sucesso a hipótese que fechar, então, essa bolsa septal nos pacientes que tiveram AVC criptogênico
vai fazer uma profilaxia secundária efetiva contra AVC recorrente. Então, a punção transeptal, obviamente, é realizada bem alta, não é onde é no limbo, na parte superior, no limbo superior, né? Para que o dispositivo de oclusão passe a cobrir toda a zona ali de sobreposição entre o septo primo e secundo, não só a zona de acolamento, mas todo, né? Essa zona de sobreposição aí que está aberta. Aqui eu mostro uma imagem de angiotomografia com a bolsa septal e pós-fechamento, com o dispositivo oclusor. E qual que é a perspectiva futura? Existem, então, necessidades de estudos futuros para se tornar comum o uso desse procedimento. Então, o uso de dispositivos de fechamento de FOP pode ser problemática, porque a zona de sobreposição é maior, então tem que ser uma prótese provavelmente maior. Então, existe uma indicação de necessidade de dispositivos então, dedicados para essa doença específicos, para o fechamento de cavidades septais. Então, é isso que eu quis trazer, uma novidade, mas, na verdade, a bolsa septal sempre existiu, desde que o mundo é mundo, e a gente vê muito quem faz transesofágico, e só não tinha essa ideia, assim, de quão importante ela é e de a gente citar no laudo. De fato, uma baita revisão como você falou, é algo que eu certamente lembro da primeira vez ou das primeiras vezes em que eu me deparei com uma imagem dessas e fiquei meio ali em cima do muro. Cara, como é que eu descrevo isso? De onde é que veio isso? Enfim, era um tema que você, quer ou não, tinha um pouco de dificuldade, um pouco espalhado na literatura, e essa revisão vem trazer várias informações, vários conceitos importantes aí reunir em um único documento. Tem um show de imagens, inclusive, aí você mostrou boa parte delas, que ajuda bastante a elucidar. Lembrar que a principal relevância disso é que você pode ter formação de trombo ali e que a principal característica é a ausência de fluxo. Então, você tem que pesquisar fluxo através do septo, e se você não encontrar fluxo, é que você pode estar diante, de fato, de uma bolsa septal, como já diz aí o próprio tema, né? O próprio nome da estrutura. E é isso aí, muito legal, gostei de saber, inclusive, as definições e essa questão do overlap ali do septo primo e segundo, que é o que, em última análise, parece determinar a ocorrência ou não dessa estrutura, né? Acho que é interessante ter essa visão aí e ficar atento, que pode ser que a gente comece a receber para a avaliação de fechamento, né? Obviamente, são casos muito selecionados, são casos onde foi feita uma investigação extensa de AVC criptogênico e que a gente não encontrou fluxo, mas eventualmente pode acontecer sim, e a gente não pode ser pego desprevenido, né? Mas como assim vai fechar se não tem FOP? Não é por causa do fluxo, né? É por causa da ocorrência de trombose local ali. Muito bacana o trabalho. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.